Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem para quem está chegando? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Provavelmente muitos de vocês me conhecem pelo Mágicas de Mãe, e aí tá entrando aqui falando autismo, como que é? O que que acontece, né? Por que que tem dois perfis diferentes? As pessoas me perguntam. Então, gente, eu já escrevia para o Mágica de Mãe, muito antes de escrever para Mais Que Autismo, e aí depois a gente descobriu o autismo na nossa vida, então não tem como não falar deste assunto. Então a gente criou aqui um podcast que fala sobre assuntos de neurodivergências, desenvolvimento infantil e saúde mental das mães, porque sim, a saúde mental das mães importa e muito. E aí, se você ainda não me segue, por favor, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Se inscreve no canal, porque é uma maneira que você tem de contribuir para o meu trabalho e ajudar que a gente continue aqui trazendo conteúdo de qualidade. Hoje a gente vai falar sobre maternidade atípica, vamos falar sobre autismo e o tema é com uma mãe, né? O podcast de hoje é com uma mãe que é mãe de gêmeos e os dois, né, são autistas. Então a gente vai saber como que é para ela, como que foi descobrir o autismo, o que que mudou na vida, o que que isso impacta ali diariamente na vida da família. Quando você recebe esse diagnóstico, aqui a gente está falando de um diagnóstico duplo, né? Então vamos conversar, vamos chamar a Michele e conversar com ela aqui sobre autismo, né? Olá, Olá, Michele, tudo oi, tudo bem? bem? Tudo jóia? Prazer estar aqui com Obrigada. você. Então, primeira coisa, quero agradecer aí por você ter aceitado, né? Que a gente sabe como que a maternidade, de modo geral, ela já é super corrida, né, Michele? E Sim, aí, maternidade com gêmeos, eu imagino que deve ser uma loucura. E aí, quando a gente fala de maternidade atípica, então é mais ainda, né? mais ainda. Muito Então, obrigada pelo convite, tá? Fiquei muito feliz, né? A gente demorou um pouquinho para conseguir bater as agendas, né? Mas deu certo. justamente por isso, né? Porque é essa Justamente por correria, tudo assim, isso. né? Ô, Michele, fala um pouquinho de você, assim, quem que é a Michele? Qual que são as suas redes sociais, né? Você tá no Instagram, você tá em algum outro lugar, onde que as pessoas podem te encontrar, né? Sim, eu sou a Michele Nunes, sou casada, né? Sou a mãe do Arthur e do Léo, gêmeos autistas. Nós temos o nosso Instagram, que é Maternidade Duplamente Especial, né? A gente começou esse Instagram lá em 2020 para compartilhar ali com a nossa rede de amigos mesmo um pouquinho mais sobre o diagnóstico, sobre a nossa vida, e para as pessoas entenderem um pouquinho melhor, né, sobre o autismo em si, porque muitas vezes as pessoas, por mais informação que tenha, né, não sabem muito bem a respeito. Eu não sabia. Então, eu fiz o Instagram mais para compartilhar e acabou que ele começou a viralizar com alguns videozinhos que a gente postava das crianças. E hoje a gente tem uma rede bem grande, onde a gente consegue ajudar muitas mães mesmo que procuram saber um pouco mais a respeito, ou então estão se deparando ali com o diagnóstico, né? E a gente pode, de alguma forma, dar um norte ali para aquela mãe, porque a gente sabe mais do que ninguém, quando a gente se depara com essa realidade, é algo assim, você fica, meu Deus, e agora? Para onde eu vou? O que que eu faço? Então, a gente tem esse Instagram, né? Que a gente consegue auxiliar aí algumas pessoas. Sou empreendedora também, me arrisco aí no mundo do empreendedorismo. Eu tenho uma loja física aqui na cidade de moda infantil, né, de roupa infantil. Sou consultora de bem-estar também. O pessoal fala para mim, Michele, como você consegue fazer tudo isso? Eu não sei, mas eu vou fazendo, entendeu? Tipo, eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de estar nessa atividade, né, todo dia. E, além disso, às vezes eu me arrisco a escrever uma coisinha ou outra, estou me arriscando, né, um pouquinho, escrever e compartilhar também um pouquinho mais da nossa experiência. Essa E aí, sou eu. ô Michele, e vocês moram aonde? Você falou numa A loja gente é de física? Taubaté, no interior de São Paulo. Tá. E então, vou deixar aqui depois, a gente tá na descrição do vídeo, todas as redes sociais, aonde que acha a loja da Michele, vamos deixar aqui tudo para não Sim, ter erro. tá joia. E seus filhos têm que idade, Michele? Eles estão com 7 anos. 7 anos. E E como que foi assim? Foi uma gravidez planejada? Você sabia que como que foi quando você descobriu que ia ter gêmeos? Antes de a gente chegar lá na maternidade atípica, vamos nesse sim, caminho, voltar assim, um né? pouquinho, né.
Sim, foi uma gravidez muito planejada, a gente já estava tentando engravidar, já fazia um tempo, né, eu falo que eu passei por todos os processos ali da maternidade. A espera ali de você conseguir engravidar, né? Eu demorei por volta de uns 3 anos para engravidar. Uhum. Eu engravidei e eu tive uma perda, né? Eu tive um aborto na minha primeira gestação, ali no comecinho da gestação, eu sofri um aborto retido. Então foi aquela, né, aquele balde de água fria depois de tantos anos tentando. E passados 7 meses, mais ou menos, do meu aborto, eu engravidei de novo. E aí, a surpresa que eram 2 bebês, né, a gente ficou, assim, um pouco em choque. Pais de primeira viagem com 2 bebês, 2. mas foi algo, assim, maravilhoso pra gente, né. E aí, foi uma gravidez tranquila? Sim, a minha gravidez foi, assim, tranquila entre aspas, porque, assim, por ser uma gravidez gemelar, ela já requer um pouco mais de Uhum, cuidado, né. Então, assim, eu tinha algumas limitações ali e por volta de umas 22 semanas, o meu colo começou a abrir. Não sei se por conta do peso e também porque eu tinha passado por uma curetagem, né, no aborto, então o colo uhum. já estava mais sensível. Então, aí teve ali aquela questão de fazer mais repouso, não foi repouso absoluto, mas eu tive que fazer mais repouso. Mas mesmo assim, a gravidez correu super bem. A gente foi até 39 semanas, eu Ah, estava foi super enorme, imensa. Eles nasceram ótimos, eles nasceram um com 3,5 kg e o outro com 3. Pensa nossa, nisso. super bebês, né. Eles nasceram gigantinhos, gordinhos, assim. Então foi até então estava correndo tudo bem. Eu tô te Até perguntando então. essas coisas até para as pessoas entenderem, né, que o Sim, a claro. gente a gente não nota o autismo logo que o nosso bebê nasce, né, Michele? Não, não tem como, né. É engraçado até falar, porque agora, quando eu pego videozinhos deles bebezinhos, deles menorzinhos, agora com o olhar de entendimento já, eu Sim, observo algumas coisas que eu falo: "Nossa, já estava ali". Só que obviamente a gente nunca ia perceber que aquilo era uma estereotipia ou algo do tipo, entendeu, porque, né, eram bebês. Então a gente não percebia. Agora, olhando lá atrás, eu consigo identificar algumas coisas, mas na época eu jamais eu ia "Ai, nossa, isso aqui é uma estereotipia", não, nem sabia o que que era isso. então, eu ia até te perguntar, assim, porque é justamente isso, quando a gente não tem informação, a gente não sabe que aqueles comportamentos que a criança está apresentando ali, que eles são relacionados ao autismo. A gente não Jamais, né, tem ideia, né. jamais. Eu, assim, eu tive contato com uma criança autista quando eu era, tipo, adolescente, isso né, há muitos anos atrás. E eu lembro, né, dessa criança que era conhecida, assim, vizinho e tal, que agora eu sei que ele era um autista severo, né, mas na época eu não sabia, só sabia que era autista. E aí ele tinha aquele comportamento de balançar o corpinho, de ficar muitas vezes virado para a parede. Então eu associava o autismo àquela situação, entendeu. Então se falasse alguma coisa de autismo para mim, eu já imaginava aquele menininho que eu conhecia lá atrás, eu não sabia que existiam vários tipos e níveis diferentes, eu não sabia de nada disso. Então, quando surgiu essa palavra, assim, a princípio na nossa vida, foi uma coisa meio: "Meu Deus, mas como assim?", né, tipo, mas meus filhos não ficam assim, eles né, tipo assim, eu pensava assim: "Ah, não, mas eu acho que não deve ser não, porque eu lembro do autista que eu conheci e era totalmente diferente". Então surgiu algumas dúvidas, porque eu realmente não sabia o que era, não tinha nenhum entendimento do espectro, né, e quão amplo ele é. Exatamente. E com que idade, assim, você foi começando a notar, os sinais e que sinal te chamou a atenção, assim, que você disse: "Não, espera aí, foi você, foi o pediatra, foi alguém que veio e te falou"? Como que foi esse começar a observar, né, Não e pensar? perceber. Foi assim, gente, por mais que fôssemos pais de primeira viagem, né, e com 2 bebês em casa, a gente teve muitos amigos próximos, bem próximos mesmo, aqueles amigos de estar em casa todo final de semana, que tiveram filhos na mesma época. Uhum, Então, assim, a gente sempre estava junto final de semana e as crianças todas, os grupinhos, né, foram crescendo juntas ali. E por volta ali, quando eles estavam mais ou menos com 1 ano e meio, a gente já começou a perceber que existia alguma coisa diferente. Por quê? Quando estavam todas as crianças juntas, os nossos não estavam junto com elas. Eles estavam uhum. fora da rodinha.
As crianças estavam ali trocando brinquedo, interagindo umas com as outras, e os meus estavam ali, tipo, sabe, andando pela casa, explorando o ambiente, até mexendo nos brinquedos, mas não brincavam. E aí eu começava a olhar e falava assim: "Ah, meu Deus, mas por que será, né?" Mas tipo aquela coisa que você pensava e não queria falar, sabe? Ficava Uhum, aquela a gente fala que mãe sabe, né, mãe sente as coisas. Então eu sentia aquilo ali, mas ficava: "Ai meu Deus, por que eu tô pensando isso? Nada a ver, né, tipo, não vou ficar dando ênfase a esse meu pensamento". Mas paralelo a isso, teve um casal de amigo também próximo a gente, que tem uma filha de 6 meses de diferença a mais que os meus meninos, que começou um processo de investigação nessa mesma época. Então ela estava com 2 aninhos e os meus estavam com 1 ano e meio, né. E a gente começou a perceber que o comportamento de ambos se assemelhava mais ao dela do que das demais crianças. E aí a gente levou para a pediatra na época essa questão. E aí tinham algumas observações, que eram assim, chamar e não atender. Então eu chamava, chamava, chamava e eles não me atendiam. Um atendia um pouco mais rápido, o outro muitas vezes parecia que eu estava falando com a parede. Eu falava: "Gente, será que ele está me escutando? Porque eu estou falando, falando, chamo o nome dele, ele nada". Essa questão mesmo do brincar, que eu observava muito junto quando eles estavam junto com as outras crianças, que as crianças sentavam, brincavam com os brinquedos, exploravam e eles não. Então não tinha um brincar funcional ali, né. E nessa época também de 1 ano e meio, já é uma época que a criança começa a soltar algumas coisinhas, né, dá, quer, aponta, e os meus não faziam. Então foram algumas observações que a gente teve e a gente levou para pediatra na época. E, assim, graças a Deus que a pediatra que acompanhava eles na época era uma pediatra, assim, que foi muito rápida, né, porque hoje, infelizmente, ainda existem profissionais que, né: "Não, fica tranquila mãe, cada criança tem o espera. seu tempo, espera, tá tudo bem, são meninos, meninos demoram mais". Infelizmente, a gente ainda escuta esse tipo de coisa, né, eu sei porque eu escuto relatos direto disso. E eu falo: "Não, pelo amor de Deus, não espera nada, vai atrás". E a nossa pediatra foi muito rápida. Ela falou assim, ela começou, né, a gente trouxe as questões, e ela falou: "Bom, vou encaminhar vocês para o neuropediatra, mas antes de qualquer coisa, já vou te encaminhar para terapia ocupacional, já vou te encaminhar para fono, e eu quero que vocês coloquem os 2 na escolinha para ajudar mesmo nessa questão de estimulação. Como são gêmeos, né, às vezes tá ali eu na época, sem saber muito, eu deixava muito a TV ligada, porque eu falava: "Ah, enquanto eles ficam quietinhos ali assistindo, eu vou fazendo as outras coisas", enfim, faltava um certo estímulo mesmo, né, muita falta de sabedoria ali com as crianças, e aí ela já direcionou tudo isso. Então foi muito bom pra gente, porque quando eu cheguei na neuro, eu já estava com a fono, já estava com a TO, eles já estavam na escolinha, porque demorou um tempinho até conseguir consulta, lá-lá-lá, foi uma consulta em outra Uhum. cidade. Então eu já estava encaminhada, sabe. Então eu achei que ela foi, assim, muito rápida, graças a Deus. Então foi lá desde 1 ano e meio que a gente já começou a correr com eles para tentar entender se era aquilo mesmo que a gente estava pensando. Na verdade, a sua pediatra é uma exceção, tá? Sim, Vamos sim, falar assim, infelizmente, né. porque a maior parte dos pediatras, eh, quando eles não encaminham para o neuro, eles pedem para esperar e eu acho que eu não conheço quase nenhum, assim, que encaminha já para uma terapia ocupacional. Fono até é mais comum, né, porque a criança apresenta realmente ali atraso de fala, e aí é uma coisa Já que encaminhei. é mais Uhum, gritante, que todo mundo se preocupa um pouco mais, assim. sim. Mas é uma criança que não tem tanto atraso de fala, mas que daí vem naqueles mitos que a gente tem, né, se a criança vai lá no consultório e no consultório ela está interagindo com o pai ou com a mãe ou com o irmão, ou se ela olha, né, tem Uhum, o olhar uhum. no olho, às vezes o pediatra já diz: "Não, mas olha só, ele está olhando no olho. Não, olha só, É. ele está conversando com vocês". E aí então que são mitos, né, que a gente sabe que não é bem assim, Sim. né, na prática. Uhum, uhum. Então isso é bem comum, assim, de escutar, tipo, Sim. Ela realmente foi uma exceção à regra, graças a Deus, uma mas ela foi exceção muito rápida. mesmo, assim. E o correto seria mesmo, se o profissional não tem certeza, que ele encaminhe para um colega. Então, assim: "Ah, olha, eu não entendo de autismo, porque eu não fiz, né, não sou especializada nisso, então vou te encaminhar". A gente está Uhum. falando isso para que os pais fiquem atentos, assim. Sim, com Se certeza. se você notar que o profissional, que ele não entendeu, que ele, né, tá inseguro ali,
peça para ele te encaminhar para um profissional, para um neurologista, né? Ou vá a fono é também um ótimo profissional para você ter ali uma ideia por que que essa fala, se tiver a fala atrasada, né? Que nem sempre também vai ter fala atrasada, o que que não está acontecendo. Então, Uhum. são profissionais que já vão dando um caminho ali até você chegar ao diagnóstico, porque às vezes vai demorar para se fechar um diagnóstico, né? Sim, sim. O nosso mesmo demorou bastante. A gente começou com 1 ano e meio, o laudo deles mesmo fechou por volta de 3 anos, então É. demorou para fechar. Mas o que precisava ser feito, a gente já estava fazendo, né. Eu costumo Uhum. falar sempre isso também, não se apegue só em fechar o diagnóstico, porque a própria pediatra me falou isso, independente de qualquer coisa, existe um atraso aqui. A gente não Exato. sabe se é autismo, né, a gente não tem certeza disso, isso vai levar um tempo para a gente conseguir definir. O profissional, o neuropediatra vai te ajudar nessa questão, mas independente disso existe um atraso, então já vamos fazer o que precisa. Se for autismo, ok, você já está fazendo tudo o que você precisa. E se não for, você vai estar ajudando a sua criança do mesmo jeito no desenvolvimento dela. Então nada vai ser em vão, você vai fazer para o bem dela, né. Então eu sempre falo isso também, não se apeguem a ter um laudo na mão para você correr atrás. Não, já começa a fazer tudo o que está ao seu alcance, porque isso só tem a ajudar a sua criança, né. Até porque às vezes quando eles são muito novinhos, às vezes o pediatra não tem ainda tudo, o pediatra ou o neuro, né, tudo que ele precisa para fechar o diagnóstico de autismo, Sim, sim. mas Uhum. às vezes pode não ser o autismo, pode ser outra questão. Na verdade, se tem um atraso é outra questão. O que que a gente Alguma não coisa, sabe? né, eu falo assim, não, eu costumo dizer sempre isso, nem todo atraso é autismo, mas todo atraso precisa ser investigado, você precisa procurar saber o porquê. Existe um marco do desenvolvimento infantil, se a criança está em defasagem com isso, alguma coisa tem, então procure, né, e não tenha medo de procurar, porque muitas vezes a gente tem medo de procurar e achar alguma coisa, né, eu mesmo tinha isso. Uhum. Falava assim: "Ai, por que que eu tô querendo saber disso?" Mas, meu, você só tem a ajudar a sua criança com isso, então quanto mais você tipo, espera ou tem, sei lá, se isenta, né, não sei, ou por medo mesmo, a gente não faz muitas vezes isso na intenção de: "Ai, não quero", mas é por medo mesmo de se deparar com alguma realidade ali que você não quer. Mas quanto mais você faz isso, mais você vai, adiando ali uma ajuda que você poderia já dar de imediato ali para sua criança que, né, vai auxiliar muito ela no desenvolvimento. Sim. E aí os seus são gêmeos, eles não são gêmeos idênticos, né? Não, não são idênticos, eles são completamente diferentes, tanto fisicamente quanto de temperamento, autismo, tudo muito diferente. Um é bem a minha carinha, o outro é bem a carinha do pai. Hoje até eu tenho que falar que são irmãos, que são gêmeos, porque nem parecem muito. E aí eu ia te perguntar assim, quando vocês começaram a pensar que poderia ser autismo ou que tinha algo diferente ali, você notava mais em um do que em outro? Como que era assim? Tinham sinais que eram diferentes em um e que no outro, Sim, tinha. comportamentos diferentes, né? E, eu falo até o pessoal às vezes fala: "Meu Deus, é isso mesmo?". Eu notava muito no Léo, né, o Léo, eh, ele ele era o que mais não tinha interação com a gente, parecia que ele ficava ali mesmo que a gente fala no mundinho dele, mas parecia que realmente ele ficava no mundinho dele e não Uhum. percebia nada ao redor. Então assim, e o Léo é engraçado que desde a amamentação, eu percebia que ele não me olhava. Diferente do Arthur, que sempre estava me olhando, trocando olhar comigo. E na amamentação eu percebi que ele não me olhava. E nessa época, eu acho que foi antes de 1 ano, eu lembro que eu comecei a falar: "Meu Deus, por que que ele não me olha?". E ficou, sabe aquela, começa a ficar aquela Uhum. pulguinha, assim, na cabeça, martelando? E eu ficava: "Ai, para de ficar pensando bobeira, para de ficar pensando bobeira". Mas isso antes de 1 ano até. E aí depois, né, de 1 ano e meio que a gente começou a observar, com o Léo era mais intensa essa questão do comportamento dele. Ele realmente parecia que não percebia, chegava a gente em casa, saía a gente em casa, parecia que para ele era indiferente. O Arthur, ele já correspondia muito ao olhar. Assim, ele olhava muito pra gente, nas brincadeiras ele trocava muito, né, por mais que ele não atendesse também pelo nome muitas das vezes, mas ele já atendia mais rápido que o Léo. Então, existiam situações bem diferentes. Então, quando a gente foi levar para pediatra, a gente achava que era alguma coisa com o Léo. E o Arthur ainda não estava fazendo, porque não tinha um espelho ali, né, do irmão e tal. Então, talvez ele não estivesse fazendo porque o irmão não fazia. Era o que a gente tinha na cabeça na época. Então, a gente foi mais
pensando que o Léo podia ter o autismo, né, podia ser autista, e o Arthur não. E aí depois que começaram as intervenções e começou todo o processo, o Léo deu um boom, parece que ele despertou, assim, para o mundo e começou a evoluir, começou a melhorar e começou a falar e, enfim, a interagir, e o Arthur não. E o Arthur parou, parece que o Arthur parou no tempo, ficou para trás. E aí a gente falou: "Nossa, não, então espera aí, o Arthur também tem, né, por mais que ele olhe, por mais que ele interaja mais, ele também tem". E hoje, né, o nível deles é diferente, o Léo tem um nível de suporte 1 e o Arthur um nível 2. Então, assim, lá atrás, pra gente não era tão perceptível assim no Arthur, e na verdade o Arthur tem um grau até mais elevado do que o Léo. Isso é bem importante falar, né? Quando você levou Uhum. na pediatra, ela percebeu nos dois e encaminhou os dois? Encaminhou Ou os dois. é, Encaminhou já os porque dois de uma vez para a gente poder, como era uma coisa muito assim, estava muito, existem esses pontos aqui, mas esses pontos aqui já não sabe, ficou aquela uhum. incógnita assim, então ela já achou melhor encaminhar os dois de uma vez. E foi bom E isso. é ótimo, né? E eles tinham Uhum. questões de fala, ainda tem questões de fala, como que é essa parte também, Michele? Sim, o Léo é um autista verbal, né, hoje ele fala, ele ainda não tem um repertório tão amplo, né, ele tem muitas vezes dificuldade de formular frases, então às vezes tem que dar uma ajudinha para ele ali na formulação das frases, mas ele consegue se comunicar muito bem. O Arthur não, o Arthur ele é autista não verbal, agora ele está começando a soltar algumas palavrinhas, né, a gente fala que está começando a soltar de forma espontânea, porque antes ele repetia algumas, né, umas palavrinhas que a gente falava para ele com muita dificuldade, mas agora ele está começando a soltar algumas coisinhas, assim, então é algo até que a gente está muito feliz, porque a gente está conseguindo ver uma evolução mais efetiva nessa questão em específico dele. Mas ele ainda não é uma criança que consegue se comunicar bem, né? Então, ele ainda é considerado um autista não verbal. E aí eles fizeram nesse tempo o mesmo tipo de terapia, até pra gente, né, explicar assim, Sim. ou eles tiveram direcionamentos diferentes, assim, até porque um tá num nível, o outro tá no outro, né? Tipo, Uhum. nesse período assim que um foi passando, né, transitando, que até é legal a gente falar isso, porque o autismo é um espectro, então a pessoa pode transitar de um nível para o outro, né? Sim, sim, aham. Na verdade, eles fizeram o mesmo tipo de acompanhamento desde o começo, né? É, terapia ocupacional, fono, psico. Então, assim, desde o começo foi. O Arthur tinha algumas, por essa questão da fala e tudo mais, ele tinha, às vezes, alguns direcionamentos a mais, assim, tipo, mais Uhum. sessões do que o Léo, sabe, né? Mas é mais na questão de quantidade ali de horas de Sim. terapia do que de uma abordagem diferente. Ambos tiveram a mesma abordagem, só que o Arthur tinha uma carga horária maior. É isso, do que o E, Léo. e como que foi para você, assim, Michele, e também eu não sei como que é a questão do seu marido, se ele, do pai, né? Se ele é bem Uhum, participativo, se é bem uhum. tá no meio do dia a dia ali de tudo, né? Porque é bom a Uhum. gente falar isso que tem muitos pais que acabam não se envolvendo também, assim, muito, né? Sim, eu brinco assim que ele brinca, né, que o meu Instagram tem muito eu e os meninos, né? Ele fala, nossa, parece ser mãe solo, porque não pareço. Eu nunca tô por aqui, mas é porque ele não gosta muito de aparecer, porque ele é muito presente e ele é muito participativo, né? Teve até algumas lives que a gente fez que eu falei, não, vai, participa comigo, porque ele gosta também de falar, né? E eu falei, participa. E depois vieram várias mães falar para mim, nossa, eu coloquei meu marido para assistir, porque é muito legal seu marido participar com você e tal. Meu marido não participa tanto. Ele tá vendo? Faz diferença, né? E ele sim, ele é muito participativo. Assim, no dia a dia, no corre-corre de terapia, ele não consegue, porque ele trabalha em fábrica, né? Então ele fica na fábrica e o corre-corre do dia a dia fica comigo mesmo. Levar para terapia, para um lado, para o outro, fica comigo. Mas, assim, toda a tomada de decisão, tudo que é relacionado às crianças, ele está presente de uma forma ou de outra. Se ele não pode estar, né, presente, ele está no online, a gente faz reunião com o terapeuta, a gente faz reunião com a escola,
toda tomada de decisão que envolve as crianças, ele está presente de alguma forma, ele faz questão disso. E isso, assim, para mim é de extrema importância. Eu falo que ele é a razão ali, eu sou a emoção, né? Então tem que estar aquele equilíbrio ali, e ele sempre vai me ajudando ali a administrar muitas vezes as coisas, mesmo que não estando aqui junto com a gente. Opa, Michele, tá me ouvindo? Acho que caiu. Peraí. Oi, deu uma travada aqui. Deu. Voltei? Voltou. É que tocou, acho que o telefone. Então, assim, ele, graças a Deus, ele é muito participativo em tudo. Então, assim, para mim isso é maravilhoso. Sim, e como que foi quando vocês receberam, como você disse, né, demorou para vir o diagnóstico. Mas Demorou. quando, porque assim, a gente vai pensar, você mesmo falou, né, tem aquele medo ali de, será que é, né? Porque a gente sabe Sim, que vai ter um impacto, né? sim. O diagnóstico vai trazer um impacto. Como que foi quando realmente vocês escutaram, assim, olha, é autismo mesmo, e Uhum. vamos ter o direcionamento. Como que foi esse novo olhar, né, para os seus filhos, Então, para a situação? quando saiu o diagnóstico de fato, né, tipo, agora eles têm um laudo, assim, aí a gente já estava vivenciando aquilo de uma forma muito intensa já, né. E então a hora que chegou o papel para mim, já não fazia tanta diferença mais, entendeu, porque eu já tinha Uhum, aceitado aquela situação. Mas obviamente, desde o início, desde quando a gente começou, o processo, a gente viveu aquelas fases todas que a maioria dos pais, né, atípicos vivenciam. Aquele primeiro impacto, a fase do luto, a fase da aceitação, a gente passou por tudo isso, né. Eu falo, cada um passa muitas vezes de uma forma. Meu marido, a princípio, ele lidou muito bem ali com a situação. Eu já tive mais uma questão, né, uma emocional ali intensa de enfim, era tudo que você planeja, tudo que você sonha para sua vida e que a hora que acontece, parece que, tipo, abre um abismo, assim, no seu pé e você fala: "Meu Deus, vai desmoronar tudo, não vou viver mais nada daquilo que eu sonhei, daquilo que eu planejei". Então, a princípio, eu tive esse primeiro impacto, assim, bem chocante, né, ainda mais tendo essa possibilidade de ser nos 2 e falar: "Meu Deus, como que vai ser a nossa vida?", é aquela coisa toda. Tipo assim, acabou, né, não tenho mais uhum. perspectiva de nada. E depois você vai entendendo que, tipo, não acabou, não é um ponto final, né. O diagnóstico, ele não é uma sentença, não é ali o fim. Ele é uma oportunidade de você recomeçar e buscar ter uma visão diferente para a sua vida, né, que você só tem essa alternativa, né, tipo assim, eu falo, você tem 2 alternativas, ou você vai mergulhar ali num mar de lamentos e de sofrimento e de dor e vai ficar vivendo aquela, angústia ali eterna, entendeu, e vai perder muitas vezes de desfrutar com as suas crianças da vida, ou você vai chorar tudo que precisa mesmo, né, tipo, cair ali no na dor e tal, mas depois você vai erguer, se levantar e falar: "Bom, vou lutar, vou para cima, não tem o que eu fazer, não tenho outra opção, então eu vou lutar para fazer com que os meus filhos possam, né, serem o mais independentes possíveis, ter ali uma vida mais dentro do normal possível. Vamos lutar ali pelos direitos, vamos atrás do que eles precisam", e tentar realmente resignificar ali o olhar da vida, né. E eu falo, tipo assim, não é fácil, não é romantizar o O autismo. autismo, né, romantizar o processo, não, é muito difícil, é muito dolorido, não é porque eu aceitei o autismo que eu não tenho dias ruins, que eu não tenho dias que eu choro, que eu tenho medo, que eu sofro, não, eu como todo mundo, mas eu preciso me erguer e preciso continuar, porque os meus filhos precisam de mim, né, então eu tenho que e eu quero desfrutar da minha vida com eles da melhor forma possível. Talvez tudo aquilo que eu sonhei eu não vou conseguir fazer da maneira X, mas eu vou tentar fazer da maneira Y. O caminho que eu precisava percorrer para, se não tivesse o espectro seria um, mas como tem o espectro, vão ter algumas voltas ali, alguns obstáculos, vários, né, obstáculos no caminho, mas a gente vai seguir. E eu quero desfrutar da minha vida da melhor maneira com os meus filhos. Então, a gente sofre, a gente chora, a gente, né, tem muitos momentos difíceis sim, mas a gente tem que se erguer e tem que ir para cima, sabe. Então,
assim, a gente procura olhar dessa forma, né, tanto eu quanto meu marido, a gente sempre procura olhar com essa forma: "Ah, a gente tem essa condição aqui, mas não é isso que vai nos impedir de viver a vida da melhor forma possível", e talvez a melhor forma possível não é aquilo que a gente idealizou um dia, né, então a gente busca viver de outras formas e tá tudo bem. Sim. Tem que estar tudo bem. Ô Michele, vê se posiciona, acho que eu tô, depois que tocou lá o celular, você ficou um pouquinho mais, tá, Ai, isso, agora, agora vai ficar tá, melhor, tá tá. bom. É que Ela dependendo vai do para o ponto lado, né. daí eu tenho medo que daqui a Desculpa. pouco corte tua cabeça aqui. Tá bom, Essa parte depois a gente edita. tá bom. Então, o que você estava falando, acho que é bem importante, assim, porque eu acho que a gente, quando tá grávida, quando a gente tem nosso bebê lá, a gente idealiza para os nossos filhos, eh, um mundo em que eles não passem por desafios que façam eles sofrerem. Essa Tá. que é a realidade. Então a gente não quer que nossos filhos sofram. E Uhum. aí quando a gente se depara com um filho que vem com alguma questão diferente do que, a gente estava esperando, principalmente ali se a gente vai falar, né, veio com uma deficiência ou vem com uma questão de saúde física mesmo, que tem que, né, encarar ali várias questão de hospital, médico e tal. Essa criança, ela vai passar por coisas que uma criança que não tem nada não precisa passar. Então, assim, não é só todo dia, né, ir para a escola, ir voltar para casa e brincar, ou ir para um futebol, ou ir para uma natação, só porque é diferente, né? Porque É. já começa os desafios que a gente fala para essa criança indo para uma terapia. Porque a gente Sim. sabe que ir para terapia todos os dias não é uma coisa: "Olha, que legal", não é para nós como mães, e muitas vezes a criança vai, daí ela já está cansada, porque, né, parece que rouba um pouquinho, falando como mãe, assim mesmo, parece que a gente às vezes eu tinha essa sensação, assim, que eu estava roubando um tempo que essa criança, né, do brincar, A do só se infância, né. divertir, do não fazer Uhum, nada, né, ficar jogada no uhum. sofá dentro de casa. Então, essas coisas, elas são diferentes, não dá pra gente dizer que não. Não, é. Então, essa idealização vai sendo já quebrada ali, né, você pensa: Sim. "Nossa, já tem os desafios". Então acho que, pra mim pelo menos, é isso que eu sinto, assim, de e e agora? Será que vai ter que passar por tanta coisa a mais na vida difícil? Isso já dá um sofrimento, né, na É. gente, assim, dá esse medo. Dá, não tem como. É inevitável a gente não sentir isso, né, é inevitável a gente não sentir medo, como você falou, de sofrer ou de qualquer outra coisa nesse sentido, né, é algo inevitável. Só que, assim, eu tento administrar isso da melhor forma Uhum. possível, porque senão você não vive Não também, né, vive. você fica preso naquilo e você vai ficar sempre ali, entendeu. E não, a gente tem que tentar olhar de uma forma positiva, boa ali para a situação, para a gente conseguir viver, né, porque a gente quer viver o melhor com os nossos filhos. Pode ser não sendo levar para o futebol, para natação, para as coisas que, né, a gente vê as amigas fazendo, você fala: "Puxa, eu queria estar fazendo isso também, mas tá bom, eu estou fazendo aqui o que cabe agora no momento para o meu filho, e eu estou fazendo o melhor, né, para ele, para que daqui a pouco ele consiga se desenvolver, ter, né, habilidades ali que talvez ele Companhia. não tenha agora". Então, é isso, mas assim, é algo que é inevitável a gente não sentir, né, mas a gente tem que ir driblando ali as emoções pra gente não ficar presa nisso. E até porque aí quando a gente, eh, aprende a controlar esses sentimentos e tal, e a gente você diz, né: "Eu quero aproveitar a minha vida da melhor maneira possível". Você também Uhum, mostra que é exatamente isso, assim, que o autismo não é um castigo, que o autismo não é um peso, porque senão a gente passa isso também para eles, né. Tipo: sim, "Olha, você é autista, então é tudo de ruim". Não, não é, né. uhum, Então, para eles aprenderem que são autistas, mas que podem ter uma boa vida, que podem ser felizes, que podem usufruir das coisas, né, de uma forma como todo mundo, só que de uma forma diferente, né. sim, exatamente. Eu falo A gente costuma falar aqui, né, que a gente vivencia coisas com as crianças que, tipo assim, para as pessoas pode parecer que não é nada, assim, muito relevante, mas assim, como a gente vivencia isso de uma forma muito intensa, cada conquista, cada coisinha que acontece de diferente, é uma sensação tão maravilhosa de se desfrutar ali com a criança,
a ingenuidade deles também, essa questão, assim, óbvio, a gente tem que, né, ajudar e amadurecer e tal, mas, assim, existem coisas que a gente vivencia que é diferente. Eu não sei nem se eu estou sabendo explicar Uhum. direito, mas, assim, você vivencia coisas que talvez, se não existisse o espectro ali, você não daria tanta importância para aquele momento, para aquela situação, sabe? E às vezes é um negocinho de nada, é um motivo tão grande assim de alegria, de conquista, de que enche o nosso coração de esperança, sabe? Nossa, agora vai ser diferente. Então, tipo assim, são emoções assim que a gente vivencia, que é muito assim, quem não está dentro desse, né, desse mundo nosso assim, não entende muito o que a gente está falando. Não, Mas a porque gente sabe, assim, que é, assim, algo, como eu falei, não romantizando, mas, assim, é algo, assim, muito precioso de se viver, né. Então, como eu falei, não é o fim, não é um castigo, não é nada disso. Eu encaro até de uma forma bem diferente, eu encaro como um propósito, sabe. Então, assim, parece que eu encontrei um propósito de vida mesmo, sabe, de poder, ajudar os meus filhos, automaticamente ajudar outras famílias, ajudar outras mães que se deparam ali né, com um emocional muito abalado, a gente sabe que isso é muito comum, muitas vivenciam além do autismo, né, ou enfim, de qualquer outra questão, com o filho, assim, às vezes vivenciam uma dificuldade no casamento, tem muitos índices de separação, né, e a gente tem muitos relatos disso. Então, assim, eu vejo, assim, eu encaro agora isso como um propósito de vida mesmo, de tentar levar, né, essa coragem, esse amor, assim, de uma forma para que as pessoas, de repente, consigam enxergar isso dentro da casa delas também, ali né, na realidade delas. Então, eu porque encaro como um propósito. porque é exatamente o que você fala, né, são coisas tão pequenininhas, tipo, conseguir se vestir sozinho, conseguir Tomar aceitar um ali banho, aceitar escovar um os dentes, alimento novo, escovar o dente sem chorar sem horrores, chorar, cortar a cortar as unha sem fazer um unhas, escândalo. são São essas várias coisas. coisinhas, né, que a gente celebra, assim, demais. Nossa, muito, muito mesmo. Então a gente dá valor a muitas coisas que talvez se a gente não vivenciasse essa essa vida, né, atípica, assim, a gente talvez não desse importância, eu passasse batido, né. E a gente dá muita importância a cada detalhe, assim, porque realmente é uma conquista muito grande, porque só a gente sabe, o trabalho, né, em cima de tudo para a gente conseguir aquilo, então é muito bom. E como que você, Michele, cuida de você, assim? Porque a gente também sabe que as mães atípicas, têm um alto índice de depressão, Hum, porque é uma rotina, é uma carga diferente, né, porque você não tem sim, só que trabalhar em casa, sim. no trabalho, fora, assim, tem as terapias, tem o acompanhar o desenvolvimento, estimular também ali, que a gente sabe que não fica só lá nas terapias. É. Então como que você tem esse tempo para você, assim? E o que que Olha, você faz para se manter bem, Michele? é um desafio, mas eu costumo falar que é um desafio extremamente importante, porque, assim, se você não se olhar, se você não tiver esse cuidado com você mesmo, ter o seu momento ali de cuidado, você muitas vezes não vai conseguir ajudar o seu filho da maneira mais efetiva. Você precisa estar bem para conseguir ajudar a sua criança. Então, assim, até um tempo eu achava assim que o mais importante era eu estar atrás deles na terapia, estimulando, nananã. Só que, como você falou, é uma rotina muito exaustiva, muito, muito exaustiva, né? Enfim, todo mundo tem a sua correria diária, mas assim, essa demanda, porque como você falou, não é só ali na terapia, tem em casa, né, você tem que estimular o tempo inteiro. Aqui tem imagem pela casa toda, então toda hora você tem que mostrar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tem as atividades e tal. Então é algo muito exaustivo. Só que eu comecei pouco, acho que foi um pouco antes da pandemia, eu comecei a falar, gente, eu tô vivendo isso, tipo assim, sabe? Dia, noite, sem conseguir respirar, sem conseguir me olhar, e aquilo estava me fazendo muito mal. Eu comecei a ganhar peso, eu comecei a ficar, tipo, muito ansiosa, eu descontava né, na Na comida, comida? descontava emocional total ali na comida e tal. E aí eu estava me perdendo de mim mesma, sabe? Quando você olha no espelho, você fala, meu, não consigo mais me ver, né? Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de me cuidar e tal. E aí eu falei: "Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso
cuidar de mim, porque se eu não cuidar, daqui a pouco vai dar uma pane aqui e Uhum. eu não vou conseguir ajudar ninguém. E aí eu comecei a tirar um tempo para eu fazer uma atividade física, eu falo que é a minha terapia, né, de fazer atividade física, vai além de estética e tudo mais. É mesmo ter um tempo ali, pegar peso e soltar ali a adrenalina toda, né? Tipo, então, Sim. assim, eu tirei esse tempo para fazer atividade física, então eu priorizo isso para mim. Ah, esse é o meu tempinho, por mais que seja rápido, 40 minutinhos ali por dia, eu tenho que ter o meu momento de terapia. Recentemente eu voltei a fazer terapia também, que era uma coisa que eu tinha parado também para priorizar as crianças. E aí, tipo assim, a cabeça da gente fica a mil, né? É muito pensamento para a gente tentar organizar. E eu vi que estava dando muito tilt aqui. Eu falei, não, eu preciso organizar os meus pensamentos, eu preciso de ajuda para nortear aqui. É muita coisa junto ao mesmo tempo. E aí eu voltei para terapia também, foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu tenho meu tempinho ali uma vez por semana, meus 50 minutinhos, aqui é online que eu faço com a psicóloga, e para mim está sendo excelente. Então, assim, eu tento priorizar. São poucos momentos, mas eu tento priorizar isso diariamente, porque eu sei que o meu dia vai ser intenso, eu sei que, né, a gente nunca, eu falo que a gente vive uma montanha-russa diária, a gente nunca sabe, sempre tem uma surpresa no meio do caminho que a gente tem que administrar, né? Então, é muita emoção ao mesmo tempo, e se eu não fizer isso, se eu não priorizar a mim, eu não vou conseguir estar bem para ajudar os meus filhos, então eu tento fazer isso todo dia. Tem hora que eu não consigo, lógico, né, no correria e tal, às vezes foge um de outro, mas eu tento priorizar ao máximo, ter esse tempinho para poder cuidar do meu físico, mental. E até você falou, né, teve um momento que eu acho que é bem comum, assim, eu lembro que teve um momento também que eu tive que começar a tomar medicação para dormir, porque eu não conseguia dormir. Uhum. Engordei muito também. E aí tem uma fase que eu acho que, principalmente quando eles são menores, e você está começando nesse meio com muitas terapias, que a gente não tem tempo mesmo. É. Que não Uhum. parece que não tem. É. Eu, pelo menos, não tinha, assim. E aí, conforme eles vão crescendo e você vai se adaptando àquela rotina e você vai vendo que, calma, não é. Eu consigo respirar e tem luz, como você fala, né? Não Sim, é. sim, tem a luz. É bem isso mesmo, porque no começo a gente não tem muita saída, a gente está se adaptando ainda, né? Tanto eles quanto a gente está se adaptando a essa nova realidade. Então a gente demanda muito da gente mesmo, mas Uhum. é isso mesmo. Depois as coisas vão dando uma estabilizada e aí você fala, opa, então peraí, então agora eu preciso ter aqui o meu escape, o meu momento, né, para dar uma respirada. Eu e meu marido também, às vezes, né, uma vez no mês, que não é todo mês que consegue, uma vez no mês, vamos deixar as crianças com a avó, vamos sair para comer alguma coisa só nós dois, vamos dar uma respirada, sair com os amigos, às vezes sozinho também, para conseguir conversar. Eu falo, para a gente tá junto com os amigos, assim, para conversar, tem que ser sem criança. A gente tira sempre um tempinho, a gente busca, né, tentar sempre administrar isso também, para a gente ter um tempo só a gente, ter um tempo da gente só com os amigos, para sair, para conversar, para falar de outros, apesar que a gente sempre volta nas crianças, né, como mesmo que a gente sai com os amigos, a gente acaba falando das crianças. Mas para sair, para dar risada um pouco, para descontrair, que eu acho que também isso faz toda a diferença. Eu sei que não é todo mundo que tem, né, a rede de apoio mesmo para poder Uhum. administrar isso, mas isso faz muita diferença. Eu falo por nós mesmo aqui, porque a nossa família, ela é muito ativa, muito participativa junto com a gente, graças a Deus. Desde o começo, desde antes do autismo, porque eram gêmeos, aí sempre tinha que ter alguém aqui em casa me ajudando, né? Era aquela linha de produção para ajudar minha mãe, minha sogra, minha irmã. Então, e assim, ainda hoje é assim, né, mesmo principalmente depois do diagnóstico, todo mundo se envolveu muito e todo mundo abraçou junto com a gente, né, tudo isso. Então, pra gente é um privilégio ter pessoas, né, que a gente pode contar, que a gente confia, que a gente pode deixar as crianças vez ou outra para fazer alguma coisa. Então, graças a Deus, a gente tem isso. Então, isso também eu acho que é algo muito importante, principalmente para a saúde ali do casamento em si, né, do relacionamento, porque a gente, né, tá muito intenso, vivendo intensamente a maternidade todos os dias, então a gente precisa ter esse tempo pra gente também, pra, enfim. Então É, isso a gente procura fazer. eu digo que rede de apoio pode salvar a vida da mãe, da criança, do Do casamento, casamento.
porque as pessoas até confundem quando você fala, né, rede de apoio. Cara, não é você deixar lá seu filho para o outro criar seu filho por você. Não. É para isso, uma vez lá que você precise, você tem com quem contar, você sabe que você vai ter onde, precisou ir com um para o hospital, o que eu Você faço com o pode outro, deixar. né? Eu Exato. tenho com quem deixar, de vez em Uhum. quando sair, beleza. Mas a gente sabe que a realidade não é para todo mundo assim. E aí eu falo, Infelizmente. e aí eu falo que a gente tem que também, às vezes, eu sei que também é outra questão muito difícil, que até daí aproveito o gancho para perguntar para vocês, que às vezes a questão financeira pesa, né? E às vezes eu digo assim, se você tem possibilidade de pagar de vez em quando alguém, já que você não tem uma rede de apoio espontânea, mas se você tivesse a possibilidade de pagar alguém para de vez em quando você ter este tempo, faça isso, porque é um bom investimento que você faz, Sim, né? exatamente. É um Porque muitas vezes investimento. é um investimento. Então, às vezes a Uhum. gente gasta em um monte de coisa e aí não tem esse tempo, porque não tem quem deixar, não tem quem contar de forma que não seja financeiramente pagando, né? É, Mas às vezes é um investimento bom que você faz. E aí a isso. gente sabe que é outro ponto que eu não, que até quero perguntar para você assim, como que foi a questão financeira para vocês? Se impactou muito quando vocês receberam o diagnóstico, porque vem a sessão de terapia, vem um monte de coisa ali, né, que é uma mudança Sim, um pouco de dedicação também que a gente tem, que acaba sendo maior. Como que foi, sim, assim? sem dúvida. Não tem como falar que não, né? Isso causa sim um impacto, até porque a gente tem o convênio médico, mas muitas das coisas que eles precisam não tem, o convênio não oferece, né? Então a gente acaba tendo que ir para o particular, enfim. E a gente, né, não consegue muitas vezes fazer tudo o que precisa fazer no particular, porque é surreal, né? É Surreal. surreal, infelizmente, assim, eu costumo falar, gente, é incrível, assim, como é difícil essa questão, né? Porque tem muitas famílias que não conseguem ter ali o atendimento devido, adequado para sua criança por essa questão financeira mesmo. Então, assim, a gente teve sim um impacto, né? Ainda tem, porque a gente precisa arcar com algumas coisas a gente tem conseguido pelo convênio, mas assim, o convênio é um assunto que dá um podcast só dele, Sol, porque não tem uma família que não tem problema com isso, né? E a gente não é diferente, então assim, é bem complicada essa questão, né? Mas de uma forma ela trouxe um impacto sim para nossa casa, não tem como não falar que não. e Michele, você já notou algumas. A gente falou de várias coisas aqui, mas a questão de inclusão, assim. Você já notou em alguns momentos dificuldade? Você teve que lutar, você teve que brigar, que teve para fazer seus filhos serem incluídos, ou seja, na escola, ou em alguma situação assim. Já aconteceu com você coisas do gênero, ou graças a Deus não, assim? Olha, graças a Deus até agora eu não passei por nenhuma situação assim, digo constrangedora, né, Uhum. diretamente ali com as crianças. Já passei por situações de escutar algumas falas um pouco, né, assim, que você fala: "Meu Deus, ainda estou ouvindo isso em pleno 2023", mas tudo bem. Mas eu não tive, graças a Deus, nenhuma situação, assim, que eu precisei, sabe, brigar ou falar alguma coisa, ainda não passei por isso, mas eu sei que isso é algo que é meio que inevitável você não passar, né, então de tantos relatos que eu já ouvi, de tantas coisas que a gente vê, A né, escola é uma boa escola, assim, tipo, nunca deu graças a problema. Deus, a nossa escola, a escolinha deles, eles estão lá desde o maternal, desde quando eles entraram, Uhum. né, com 1 ano e meio, eles estão no 2º ano agora. É uma escola muito acolhedora, uma escola que é muito aberta aos profissionais, né, sempre estão ali buscando fazer aquilo que os profissionais pedem. Mas, assim, é como qualquer escola, assim, bem desafiadora no sentido de que, hoje em dia as pessoas não estão preparadas, né, ali 100% para receber as crianças, assim, né, com essas dificuldades, assim. Então você sempre tem que estar em cima. Eu falo que é um pouco desgastante, né, essa questão, porque, né, você sempre tem que estar em cima, você sempre tem que estar direcionando uma coisa ou outra, e todo ano é assim. Então, eu falo que não existe escola perfeita. Todo mundo vem perguntar, preciso de referência e tal. Eu falo, olha, você tem que procurar uma escola que te dê uma abertura, que você tenha ali um acesso, que eles sejam abertos a fazer aquilo que as terapeutas passam,
né? Porque escola perfeita, 100% inclusiva, com tudo pronto, preparado para o seu filho, você não vai encontrar, infelizmente, entendeu? Então você Não tem que ter ali existe. uma escola que você tenha um bom relacionamento, que você sinta segurança de deixar a sua criança, né? Eu tenho segurança, eu sei que os meus filhos são bem cuidados ali, por isso que eles estão lá desde o maternal. Então eu tenho essa segurança e tem essa questão deles terem essa abertura. Mas ninguém é 100% preparado. Então, assim, existem as lutas, sim, né? Como todo mundo, existem as lutas e tudo mais. Mas é essa questão, tipo assim, eu tento pôr na balança e ir relevando, sabe? O que, tipo assim, Uhum. isso daqui é bom, isso daqui ajuda, isso daqui. Mas tem essa questão aqui, mas peraí, tá equilibrando aqui, então vamos ir trabalhando juntos, né, para tentar ajudar ali para que eles façam um bom trabalho com as crianças. Eu acho que é bem isso, assim, escola perfeita não existe. Eu falo isso também porque a gente tá na época que a gente vai procurar, os Procurar a pais, né, escola. estão procurando escola. Então, É. você tem que sentir realmente, eu acho que o mais importante, acho que você falou, assim, é fundamental, é acesso, sabe? De você Sim, ter, precisou conversar, eles estão abertos a te ouvir, a tentar adaptar. Porque até ontem eu conversava com os amigos a questão dos professores, né? É difícil para eles também terem a informação e a formação que é necessária, na verdade, sim, sim. Uhum. com a realidade brasileira, com salários baixos, com pouca estrutura para se trabalhar. Se a gente estiver falando ainda de escola pública, a situação às vezes, né, é mais É mais complicada difícil. ainda. Uhum. Depende, né? Porque tem escola, tem muita gente que fala escola particular, acaba sendo, dependendo da escola particular, pior. Então, assim, é complicado também. É todo um sistema educacional que tem que ser pensado e revisto, assim, para que esse professor tenha acesso a se qualificar, né? Exatamente. Infelizmente ainda não existe esse olhar, mesmo com uma realidade tão crescente, né, nessa questão das Uhum. crianças, ainda não tem isso. E eu já fui, assim, já revirei escola, como você fala, né, toda essa época do ano a gente vai conhecer, a gente vai procurar saber, e não tem, infelizmente não tem essa capacitação, né, dos profissionais, por vários motivos, e aí é onde eu falo, tente encontrar uma escola que te acolha, que seja aberta e que você tenha confiança de deixar o seu filho, que você sabe que o seu filho vai estar sendo bem cuidado ali. E aí é o que eu faço, assim, então eles estão lá, né, já estão no segundo ano lá na escolinha, e eu tenho essa segurança da questão do cuidado, mas eu tenho também o trabalho de todo ano, de estar buscando ali as adaptações, tudo que eles precisam. E aí, Michelle, eles estudam em turmas separadas ou juntas? Separadas, sempre foi É. separado desde o maternal, já para essa questão de ser gemelar, a médica já achou importante separar para trabalhar a mesma individualidade de cada um, porque gêmeos geralmente tem essa questão de ser muito grudado, né, um faz, outro faz, um faz. Uhum. Os meus nunca tiveram isso, nem entre eles nunca tiveram essa interação. Hoje eles têm de brigar, às vezes disputando alguma coisa, mas eles não têm essa interação, nunca tiveram. Mas por esse olhar de gemelar, assim, desde lá do maternal já foi colocado em turminhas separadas e eles permanecem em turmas separadas até então. E você nota que um deles consegue ter um pouco mais, digamos, de facilidade nessa questão das relações sociais, assim, com os amiguinhos? Ou ainda É, é uma coisa muito a ser trabalhada com assim, os dois? O Léo que é o verbal, Ele ele tem melhorado bastante essa questão social, mas a gente vê que é um desafio muito grande para ele, né. Ele, por mais que ele seja mais tranquilo, né, que ele tá ali, às vezes, muitas vezes no meio das crianças, a gente vê que ainda é muito difícil para ele sentar, trocar, sabe, com um colega. Agora a professora tem trabalhado muito com ele, assim, para ele pedir emprestado, né, tipo assim, vai pedir a borracha do amigo, daí ele vai na mesa do amigo. Então, assim, é uma coisa assim que para ele ainda você vê que é muito difícil, mas ele tem melhorado aos pouquinhos, sabe? Mas essa questão social. O Arthur, ele já é bagunceiro, ele gosta da bagunça, ele gosta de estar no meio da criançada, ele corre para lá, corre para cá. Só que assim, por ele não ser verbal, é um pouco mais difícil para ele, né, se relacionar com as crianças, mas ele é extremamente carinhoso. Então ele ama um cabelo, então se ele passa perto dos amigos, ele já passa passando a mão no cabelo.
A criançada está acostumada com eles. Eu acho que até isso da escola me tranquiliza um pouco, porque as crianças Uhum. cresceram com eles ali, então desde pequenininhos, né. Então isso já me tranquiliza, porque todos conhecem quando vai fugir da sala: "Tia", eles mesmos vão buscar o Arthur ou o Léo, sabe: "Tio, o Léo", não sei o quê. Então eles mesmos acabam ajudando a essa interação, né, essa questão de Uhum. estar junto, isso é muito bacana. Mas o Léo, ele tem essa questão social um pouquinho mais difícil, né, teoricamente seria mais fácil por ele se verbalizar e tal, mas é uma dificuldade que ele tem, que a gente está trabalhando com ele. E aí eu quero tocar também num ponto que eu acho que é bem importante, assim, Michele, antes de a gente ir para o encerramento, né, Tá. que é quando a gente fala da criança não verbal, de a gente às vezes tem que tomar muitos cuidados ali, de achar que essa criança não está entendendo o que está acontecendo à volta dela, não está escutando o que você está falando, né? Ela ainda não tem, ou depende da criança, vai, né, ser durante a vida, assim, mas isso não diz que a pessoa não pode se comunicar com você, ou que ela não está sentindo, ou que ela não tem o que falar para você, né, Michelle? Sim, eu costumo falar muito isso pela gente, não é porque ele não fala, que ele não escuta, né, ou Uhum. que ele não entende aquilo que a gente está falando. Então, assim, até um dos pontos do Arthur, assim, que a gente percebe de avanço dele, é essa questão de compreensão mesmo. Você vê que ele compreende muito bem aquilo que você fala. Então, ele sabe tudo, então a gente tem que tomar muito cuidado de falar, às vezes está falando da criança, né, e com ele perto, ele isso, ele aquilo. Gente, ele está ouvindo, ele está absorvendo, ele está sentindo, ele é uma criança, né, ele é uma pessoa que sente, e enfim. Então a gente tem que sim ter muito cuidado, porque não é porque ele não sabe se expressar muitas das vezes que ele não está ouvindo e não está sentindo aquilo que você está falando, né. E às vezes o não sabe se expressar da maneira que a gente Que a gente espera. está É, acostumado, né. Mas ele exato. se expressa, ele traz para você o que ele, né, de uma outra De forma, uma outra forma, às vezes com ou um comportamento, às vezes até numa crise ali, né, num momento ali de nervoso e tal, ele tá tentando expressar alguma coisa, a gente precisa entender o contexto e tentar ajudar ele, mas, ele tá se expressando, não verbalmente, mas ele tá se expressando. e aí eu acho que é bem importante para os pais e para as pessoas que convivem com a criança, Entenderam. não colocarem rótulos na criança ou estigmatizar a criança. Porque por isso que às vezes, quando a gente parou um pouco de falar tanto de nível severo, leve, moderado, e eu Uhum. acho que isso é importante até, porque às vezes a gente estigmatiza ali a criança, porque é severo ou, né, ou porque é leve, É, aí você vai é, para os 2 extremos, não precisa de apoio, ou não tem jeito, né. é. Então, eu A acho que a gente tem que gente tomar muito cuidado com isso, verdade. porque mas é uma coisa muito nova, que a gente ainda está acostumado a falar e, né, A gente tá aprendendo, né. é. Eu falo que no autismo as coisas mudam muito rápido. Muda, muda, muito. E até mesmo essa questão que você falou, tipo, eles transitam, né. Então, Uhum. tipo assim, pode até, tudo bem, ser um nível severo, mas ele pode melhorar e diminuir isso daí. Então, você não tem que rotular e não tem que, né, falar: "Ai, é assim", ou "É assado". Não, a gente tá trabalhando, É, né. tem um podcast da Fátima de Quant, que ela fala do filho dela, né, que ele era nível severo, e ele foi pro leve, né. Que leve. Então, Exatamente, uma história fantástica, né, é, dela. então Uhum, assim, transita e também acontece o contrário, né, pessoal, se você não der sim. nenhuma estimulação para criança, se você Não fizer para nenhum criança tipo de nada, intervenção. Uhum, pode ir pro nível contrário ali. sim. E aí, Michele, deixar uma última, assim, mensagem para as mães, para os pais, né, que estão chegando aí desse mundo, rece buscando esse diagnóstico, ou receberam esse diagnóstico e estão meio perdidos ainda, né. E quando a gente chega, a gente fica: "Meu Deus, e agora? Pra Para onde eu onde vou? O ir?". que que eu faço? Espera aí que já volto. Tá me ouvindo? Ai, voltou. Voltou. Ai, Mas aí a Jesus. gente mas tá travado, agora destravou. Tá bom. Tá. Aí eu
de parte daquele momento ali que eu fiz pra gente deixar uma Tá. mensagem. Bom, é assim, a gente quando se depara mesmo com esse mundo, essa nova realidade, assim, é muito assustador. A gente realmente fica meio perdido, né, sem saber para onde ir. Mas como a gente disse aqui, não é o fim, né. Também, como a gente disse, não romantizando, porque o processo ele é árduo, né, é um processo intenso que a gente vai vivenciar, mas existem muitas possibilidades, né, existem muitas possibilidades de buscar ter uma qualidade de vida, de buscar ter um olhar diferente ali para nossa situação, para a gente conseguir desfrutar, né, do melhor ali com as nossas crianças. E tentar acreditar, né, acreditar que é possível, acreditar que os nossos filhos têm potencial, né, que a gente pode sim ajudá-los e que eles vão evoluir, que eles vão, ter as conquistas deles, né. Às vezes a gente fala: "Ah, a gente não pode criar muita expectativa", assim, é um pouco difícil falar que a gente não cria expectativa, mas a gente tem que tentar criar expectativas dentro da nossa realidade mesmo, né, pra gente não ficar se frustrando com algumas coisas. Uhum. "Ai, porque" e aqui em casa é bem assim, né, tipo, com 2 crianças dentro do espectro, era meio que inevitável, se, tipo assim, um começava a evoluir de uma coisa, você esperar que a outra criança também evoluísse daquela forma. E não, ele não está evoluindo daquela forma, ele está evoluindo de uma forma diferente, né, num tempo diferente, então são 2 crianças diferentes. Então aqui a gente teve ainda que trabalhar essa questão de acalmar o coração, porque tá dando certo com um, parece que não tá dando conta, mas está dando, só que são crianças diferentes, são tempos diferentes, são, eh, estimulações diferentes, e acalmar o coração nesse sentido. Mas assim, é possível a gente ter uma vida feliz, é possível a gente buscar, desfrutar do melhor com os nossos filhos, e a gente precisa acreditar nisso, acreditar neles e acreditar que existe essa possibilidade para a gente poder ter uma vida boa, para a gente poder ter uma vida feliz, né, junto com eles, Uhum. independente da condição, independente das circunstâncias. É, e aí só ressaltando mesmo, frisando o que você falou ali, né, a gente tá falando de 2 irmãos que são gêmeos, Sim, mas que são diferentes, porque no autismo cada um vai ser cada de um jeito um. diferente, Hum, e tentar cuidar dessa expectativa que a gente tem, né, essa pressa, às vezes, que a gente quer para ver o resultado, que às vezes sim, é um passinho de cada vez, e eles estão indo, né, eles você estão está vendo a evolução, mas é no tempo certo, não no tempo que a gente quer, a né, gente como mãe, como pai ali, que fica ansioso. É fica normal essa demais. ansiedade, mas a gente tem que Normal, cuidar. normal. A gente tem que cuidar, porque senão a gente fica refém disso também, né, a gente fica se frustrando ali com as situações que a gente deveria estar celebrando, entendeu? "Ai, eu estou frustrada porque meu filho não consegue fazer isso, mas esse aqui conseguiu". Então hoje, né, hoje eu tenho facilidade de falar isso, hoje, né, Uhum. você vai amadurecendo no meio do processo, né. Hoje eu tenho facilidade de lidar com isso, olhar de formas diferentes, mas até pouco tempo atrás, para mim era muito difícil, eh, fazer uma coisa com um e não poder fazer a mesma coisa com o outro. E eu falo de coisas simples, assim. Ir numa festa de aniversário, para o Léo é super divertido. E aqueles buffets, né, que tem brinquedo e tal, para ele é o máximo, ele ama. Por mais que ele não interaja muito com as crianças, que é uma questão que a gente trabalha, mas ele ama estar ali, ele se diverte, ele quer ir em todos os brinquedos, ele quer participar. O Arthur não quer nem entrar. Então já teve situações eu, tipo, ir embora chorando, porque, tipo, eu não pude participar da festa, porque o Arthur não quis, mas hoje eu consigo entender que tem determinadas situações que para o Arthur é difícil demais para ele. Então, o que vai ser divertido para a gente, para ele vai ser um sofrimento. Uhum. Então, hoje eu consigo separar, né? Mas, igual recentemente, nas últimas férias, a gente foi para o zoológico em São Paulo, porque o Léo pediu. Eu falei, nossa, para o Léo pedir para a gente zoológico, o que você quer fazer nas férias? Ir no zoológico. Falei: "Ai, que demais!" Ele gosta muito dos animais e tal. E aí até a noite, na véspera de ir, a gente estava naquela impasse, leva ou não leva o Arthur? Leva ou não leva o Arthur? Como que vai ser? Eu vi vídeo do lugar, tentar entender como que seria, né, a trilha e tudo mais, porque a gente estuda tudo, né, antes de fazer alguma coisa. A gente tem que antecipar tudo, até pra gente se preparar Sim. ali psicologicamente para o que vem pela frente.
E aí a gente começou a ver, eu falei, meu, não vai ser legal para ele, não vai ser difícil. Mas na véspera eu estava com meu coração partido, chorei horrores, como que eu vou deixar? Meu marido falava, meu Deus, quando eles forem maiores, vamos ver a foto lá da família do zoológico que não vai estar junto, aquele drama. Mas quando a gente chegou no zoológico, a gente não levou ele, quando a gente chegou no zoológico, a gente falou, meu, não ia dar certo, ele não ia gostar. Foi uma trilha de 2 horas andando. Ele jamais ia querer, ia ser ruim para ele, ia ser difícil, e aí ia estragar o passeio do outro. Então, tipo assim, a gente hoje entende que são realidades diferentes, necessidades diferentes, e que a gente tem que atender demandas diferentes. Então, tem horas que a gente vai ter que deixar um e concentrar no outro, fazer ali, ajudar, e tem horas que a gente vai deixar o outro e tentar, né, fazer ali dentro daquilo que ele precisa, dentro daquilo que ele consegue, ajudar ele daquela forma. Então, hoje eu consigo tratar disso de uma forma um pouco mais leve, mas não é a coisa mais fácil do mundo, porque daí tem o coração de mãe, aquela coisa que quer estar todo mundo junto, quer sair a foto os 4, né, aquela coisa toda. Mas isso que você falou também é um momento muito especial, assim, né? Que você acaba criando também aquilo que a gente fala quando você tem mais de um filho, de ter os momentos de Precisa, um né? filho único, né? Você Precisa está ter isso. dando toda essa atenção para um filho naquele momento. E aí no Isso. outro, o outro também vai receber, né? Porque ele provavelmente gosta de Exato. fazer outra coisa. Então você vai E a fazer gente fazer isso sem culpa, né? Tipo, fazer isso sem sim, culpa, de uma forma leve e feliz. Então, eu lembro que eu chorei muito na véspera do zoológico, mas no outro dia acordamos cedo, falei, não, vamos se divertir, vamos aproveitar, porque vai ser o momento com ele. E foi muito gostoso, eu tenho certeza que foi algo que ficou marcado no coraçãozinho dele, foi com outros amigos, ele conseguiu andar uma parte da estrada na van, que ele ama van de escolar. O sonho dele, acho que é ir para a escola de van escolar. Toda vez que eu chego lá na escola para buscar, ele vê a van, ele, mãe, eu vou de van escolar. Eu falo, filho, você não vai, você vai com a mamãe. E aí ele foi um pedaço do percurso de van com o pessoal, porque a gente foi de carro, porque a ideia era ir de carro separado, porque a gente ia levar o Arthur e, né, se tivesse algum contratempo, a gente ia embora, não atrapalhava o passeio do pessoal. Mas aí a gente foi só com ele de carro e aí ele andou. Então, tipo assim, ele se realizou, foi um dia muito especial para ele. E aí no outro final de semana a gente deixou ele com a avó e aí pegou o Tutuco, foi passear com ele, foi fazer coisinhas que ele gosta, né? O Arthur, o negócio dele é piscina e churrasquinho. Então, assim, é a coisa que ele ama, entendeu? Ele vai se deliciar. Então é muito fácil, assim, curtir essa vibe, assim, com ele. Ele já não gosta de muita gente, muito barulho, muita muvuca. Para ele é ruim. Então a gente tem que respeitar isso também e ir caminhando conforme, né, a gente consegue com cada um. acho que é bem isso, Michelle. Acho que a base Sim, da live é respeito, sim. tanto com os nossos filhos quanto com a gente, para a gente se respeitar e saber nossos limites, os limites que os nossos filhos têm, assim, não no limite de potencialidade, mas a gente respeitar o limite do outro, né? Porque é Sim, uma criança que ela não tem os limites que a gente tem que respeitar, né? entendi. Então, quero muito agradecer por você ter vindo conversar com a gente, trazer luz mesmo. Acho que você traz luz, sabe? No Ah, sentido obrigada. de dar esperança, de mostrar que a vida não é só o lado lá que a gente sabe que é difícil, tem um lado feliz, né? Tem um lado Sim, que. sim. Tem E não é sim. romantizar mesmo, tá, gente? É porque eu acho que a Não, gente tem que sempre olhar. Eu aprendi uma coisa na vida desde cedo, assim, olhe sempre os dois lados. sim. Tem um lado que não tá tão bom e o lado que tá melhor, então vamos tentar, né? Extrair o que tem de bom daquela situação, né? Para poder viver, para poder, né, desfrutar da melhor forma possível. Eu falo assim, a maternidade foi algo que eu sempre sonhei na minha vida, desde novinha eu falava de ter filho, de ser mãe, eu sempre quis ser mãe, né? E aí, quando eu me deparei com tudo isso, porque minha maternidade eu falo que foi intensa desde quando eu comecei a tentar engravidar, né? Deparei por várias fases, por várias situações, eu quero desfrutar disso, eu sei que vão ter desafios, eu sei que vai ser difícil, eu sei que mas eu quero ser feliz com eles, eu quero, né, vivenciar. E como eu falei, eu encontrei um propósito de vida junto com os meus filhos, então eu quero fazer disso da melhor forma possível. Não que eu não tenha dias difíceis, como eu falei, não que eu não sofra muitas vezes, né, com situações, porque a gente é ser humano, é óbvio que a gente fica, né, com medo, muitas vezes ansioso, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso de uma forma ou de outra para buscar vivenciar da melhor forma possível. Eu quero agradecer muito, foi muito legal conversar com você, Kelly. Valeu a pena, né, Obrigada. essa Demoramos. espera, mas foi muito gostoso estar aqui e agradeço pelo convite, viu?
Eu que agradeço muito. Então, gente, aí vou deixar aqui de novo, frisando na descrição do vídeo, as redes sociais da Michelle, segue ela lá, tá? E quero agradecer para todo mundo que ficou aqui também com a gente, compartilhando, né, essas trocas que mães, eu digo que a gente aprende muito com mães, aprende muito com os autistas, às vezes muito mais do que às vezes na teoria, né, Michelle? Aprende na Verdade. prática ali, né? Sim, sim. Nas vivências. Nas Então, vivências. agradecer para quem ficou aqui com a gente. E então se inscreve no canal, gente, compartilha esse vídeo com outra pessoa, deixa seu like aqui nesse vídeo, que é uma forma de você incentivar o nosso trabalho. E semana que vem, quinta-feira, tem um episódio novo por aqui. É isso aí, gente. Beijo grande. Obrigada.